Em 1º de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, foi identificado o primeiro caso de Covid-19, uma doença respiratória causada pelo coronavírus. No Brasil, no dia 26 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso da doença. Um homem de 61 anos foi procurar um serviço de saúde com sintomas respiratórios e outras 30 pessoas da família dele foram colocadas em observação. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou um surto, uma pandemia. No outro dia, foi registrada a primeira morte pelo vírus. No hospital da Zona Leste de São Paulo, a vítima tinha 57 anos e era uma doméstica. Depois da primeira morte, os casos só foram aumentando, como podemos ver na reportagem transmitida no dia 1º de agosto. As secretarias estaduais de saúde registraram 1.048 mortes nas últimas 24 horas. A pandemia chegou hoje a 93.616. Nós temos também registrados os últimos casos em 24 horas, 42.578. Assim, o total de casos desde o começo da pandemia, desde o primeiro caso registrado no Brasil no dia 26 de fevereiro, esses casos chegaram hoje a 2.708.876. Como sempre, acompanhamos. Com tudo isso, as pessoas continuaram saindo para os lugares aglomerados, sem respeito ao próximo. Não são só dígitos, são vidas, sonhos perdidos. Tenham consciência. Olá pessoal, meu nome é Renato. Atualmente eu estou morando na Irlanda, uma cidade mais específica, em Limerick. Não é a capital da Irlanda é Dublin. E hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a pandemia, a pedido da Jennifer Guedes, né, que estuda no CELPAS, do 9º ano C. Ela pediu para que respondesse algumas perguntas em relação à pandemia aqui, como ela tem acontecido. Então, a pandemia, ela, assim como os outros países, ela aqui veio muito forte no mês de março. No mês de março se começou o lockdown. E o lockdown ele foi totalmente restrito, no sentido de fechar tudo. Não se tinha nada aberto, somente as coisas essenciais, como mercado, padaria, farmácia, só os serviços essenciais e ainda assim com algumas restrições. Os números aqui foram muito altos no começo, depois que foi colocado o lockdown, aí teve uma boa melhora no sentido de que as pessoas não estavam circulando muito. Claro, comparado ao Brasil, não existe comparação, porque o país aqui ele tem 5 milhões de pessoas. Olá, meu nome é Igor, eu sou um dos médicos aqui da UBS Jardim Vista Alegre e sou médico da Estratégia de Saúde da Família. Aqui na UBS a gente atende na casa de 80 mil pessoas, 1/3 dessas sendo cobertas pela Estratégia de Saúde da Família, que é a estratégia de saúde que acaba tendo agente comunitário que vai na rua, que visita a casa das pessoas. Esse 1/3 de 80 mil pessoas configura na casa de 6 mil famílias cobertas pela estratégia. Os outros 2/3 sendo cobertos pela UBS tradicional, que a gente chama. A UBS que tem clínico, gineco e pediatra para cada fase da vida e para cada gênero diferente de pessoas. A UBS Jardim Vista Alegre foi fundada em março de 1982. Atualmente nós contamos com 144 funcionários, 1/3 deles os quais foram contaminados, principalmente as agentes comunitárias de saúde, os funcionários que acabam saindo na rua e tendo contato no dia a dia com os pacientes na casa deles.
a concorrência vai pedir clemência. Vou dar 3 segundos pra você ir embora. 1, 2. Então, os números são muito mais abaixo do que o do Brasil. Mas como que eu enxergo, né, essa questão da mudança, né, da pandemia, eu sendo brasileiro, vivendo aqui, mudou drasticamente a minha vida em relação à questão de oportunidade. Porque, por exemplo, eu estava no Brasil recentemente e você percebe que no Brasil acaba que a gente não tendo o desemprego, todas essas questões sociais estão muito, muito, muito mais complicadas. E aqui, por mais que veio a pandemia, veio toda essa situação, acabando que atingiu, mas não atingiu tanto, porque o governo ele consegue ajudar as pessoas a se manterem no sentido de benefício. Então, é um benefício digno de que as pessoas podem ficar em casa de forma que não vão sofrer tanto como estão sofrendo no Brasil por conta da pandemia, que a gente vê o quanto as pessoas estão passando fome, o quanto as pessoas perderam o emprego durante essa pandemia. Então, para mim, nesse sentido, mudou mais por questões de eu tentar um retorno, talvez, para o Brasil, e não ter conseguido justamente por conta da falta, né, de perspectiva que o Brasil está por conta da economia. Então, é muito, 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 se for comparar, são níveis que a gente não consegue nem comparar pela questão da disparidade do país. Check the mic and make sure it sound right, boys. Isso aí também. Eu tava na rua. E aí? Aí ele falou assim, nossa, de máscara na favela, né? Aí eu, hoje por acaso a favela é privilegiada, não tem o coronavírus? Ai, assim, eu não sabia dessa, eu tô me tá botando máscara pra quê, então? Olá, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de poder estar contribuindo com o trabalho dos alunos da EMF Teotônio Vilela, tá? Vou relatar aqui, através das perguntas que a aluna me passou, tá? O nome da aluna é Rízia e vou contar para vocês como foi a nossa rotina aqui com o Covid, como nós descobrimos, tá? Eu sou a Marilene, professora aí na EMF, e eu sou pedagoga, dou aula na EMF para o 3º ano. Quando que eu descobri que eu estava com Covid-19 e como eu me senti ao receber o diagnóstico? Não é uma notícia muito boa, né? É uma notícia péssima.
diante do que a gente não sabe, porque a gente ouve falar de todos os protocolos de segurança e a gente acredita que está todo mundo fazendo semelhante a gente, né? Aqui nós tomamos muito cuidado, mas minha filha teve alguns sintomas e aí eu fui com ela ao hospital também com alguns sintomas. Na verdade, tudo começou 5 dias depois que ela começou a trabalhar. Nesse trabalho, ela ia de ônibus. E 5 dias trabalhando, no 6º dia apresentou sintomas e nós fomos a uma UPA. Aí, quando nós chegamos lá, fomos bem atendidos e fomos bem orientados também. Na ocasião, a médica disse que não nos ia passar o remédio azitromicina por conta dos sintomas que eram bem, segundo a médica, eram bem fraquinhos. Para eu que estava sentindo as dores por todo o corpo, não era nada fraquinho. Mas a gente sabe que tem casos muito, muito, muito complicados, né? Aqui na unidade, nós estamos com 2 fluxos separados de atendimento para os pacientes. Um dos fluxos é para os pacientes que não têm sintoma respiratório e os que têm sintoma respiratório, sendo triados já na porta antes de entrar no prédio da unidade, são encaminhados para um espaço separado onde os pacientes com suspeita de Covid estão sendo atendidos. Esses pacientes com suspeita de Covid são atendidos dentro do protocolo da Secretaria Municipal de Saúde e os que têm indicação por esse protocolo de coleta de exame estão sendo colhidos os exames. Todo o atendimento do paciente é feito aqui na própria unidade, todo o segmento pode ser feito aqui na unidade e os pacientes que por alguma razão estejam mais graves e precisem de mais cuidados, tendo fluxo de encaminhamento para um hospital, onde eles podem receber cuidados mais avançados. Nesse fluxo de atendimento de pacientes com suspeita de Covid, a gente está se organizando para montar escalas separadas, onde a gente consiga dividir melhor a carga de trabalho entre os profissionais que temos agora disponíveis na unidade. Nós, para nossa sorte, estamos tendo todos os equipamentos de proteção necessários e os pacientes estão tendo as medicações sintomáticas que eles necessitam para o tratamento dos sintomas do Covid. O que é o coronavírus? Um vírus que pode matar as pessoas.